Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é Maria Alcina de Freitas, ela que é técnica de políticas públicas para a população LGBT aqui em Alagoas. Tudo bem, Maria Alcina? Tudo bem. Maria Alcina, você representa a Secretaria de Estado da Mulher, Direitos Humanos aqui de Alagoas. Agora no dia 1º de dezembro, a gente tem um dia aí que é todo mundial, né, que é todo dedicado a esse combate, essa conscientização e esse combate ao preconceito da AIDS. A gente chama o mês de Dezembro Vermelho. Como é que foi construir esse mês, essa programação e principalmente o dia 1º, que é o ápice, né, desse momento? O grupo, nós como somos do Conselho LGBT, dentro do Conselho tem grupos, né, do ativismo político. E dentro desse grupo tem o grupo GGM, Grupo Gay de Maceió, que é o idealizador da proposta e que veio para a gente formalizar, formatá-lo em forma de projeto. Qual era o objetivo? O objetivo era organizar, fazer um planejamento e depois desse planejamento a gente começar a contactar tanto os movimentos sociais como os gestores públicos e gestoras, para que a gente fosse juntando os comprometimentos e um trabalho ser mais coletivo, de diálogo, porque interessa nesse momento tanto o trabalho da saúde como de testagem, de divulgação de números. Também interessa conhecer as políticas, né, de proteção, as redes de proteção para o LGBT, que também a discriminação e o preconceito também estão aí muito fortes, né, e a gente precisa trabalhar. E a gente fez essa mediação, ou seja, o diálogo facilitando o diálogo entre gestores e gestoras e o movimento. E construímos um projeto muito interessante, né, que vai desde atividades de educação, atividades de esporte, atividades culturais, inclusive com artistas da terra, com uma pegada da diversidade, com o cuidado da diversidade. Tivemos também alguns espaços de atividades e serviços para a sociedade, para que mantenha as pessoas bem interagindo e dialogando. Vai ser um dia de marcar mesmo, né, e poder dialogar sobre a importância de se prevenir. Porque me parece que, com o tempo, as pessoas foram meio que largando a prevenção, achando que a ciência já evoluiu e daí pode-se dar o luxo de não ter tanta responsabilidade nas relações sexuais. E o que a gente está vendo são os números crescentes, né? Muita gente em tratamento, muita gente falecendo, inclusive por falta de fazer o tratamento e concluir, manter essa disciplina, vamos dizer assim, do cuidado. E aí a gente precisa renovar essas informações, precisa mostrar às pessoas que o sexo tem que ser feito, sim, mas com muito cuidado, e respeito à vida sua própria, né, e a da outra pessoa, porque não tem cura, infelizmente, ainda. Assim como outras ISTs, né, que vêm aí comprometendo uma parte significativa da população. Pois o que você falou é muito interessante, porque realmente a gente, né, anos 80 por aí, a gente ouve, né, toda aquela descoberta da AIDS, todas aquelas campanhas, aquelas propagandas em cima da AIDS, anos 90 também. Depois para um pouco, né, parece que as políticas públicas estão aí, mas não estão sendo muito vistas, não estão sendo, né, muito cobradas. E aí a gente volta de novo a ter crescimento aí das notificações de casos de AIDS. Aqui no estado de Alagoas, por exemplo, a gente tem dados de janeiro de 2018, que diz que o número de mortes de pessoas com AIDS no estado tiveram uma redução. Porém, os casos de notificações, né, as notificações aumentaram. E a gente tem outro dado aqui, que acho que é de agosto desse ano, que no município de Arapiraca, no Agreste aqui de Alagoas,
registrou um aumento de 87% de casos de número de pessoas com HIV em Arapiraca e também de sífilis, é o que você disse, que outras doenças também sexualmente transmissíveis estão aumentando, né? Exatamente. Essas infecções, elas são portas de abertura para muita coisa, né? Então, a gente precisa cuidar da saúde. A impressão é que qualquer coisa eu posso passar ou não ter responsabilidade com as minhas práticas sexuais e isso pode me garantir a vida plena. E a gente sabe que precisa de tratar, precisa acompanhar, precisa ter cuidado, né? Porque a nossa vida é uma só, né? E se a gente não se cuida e não cuida da pessoa com as quais a gente se relaciona, a gente, vamos dizer assim, prejudica, né? Pois é, aí a gente tem outro dado aqui, que primeira notificação de AIDS aqui no estado de Alagoas foi feita em 1986, né? Aí eu tenho dados do ano passado, de 2017, que até 2017, ano passado, a Secretaria de Saúde de Alagoas registrou 6.394 casos, mas esse ano já tem muito mais, né? E aí vocês começam a fazer mais ainda esse trabalho de conscientização da população, né? A população realmente tem que se informar. E esses são os casos detectáveis, né? Essas pessoas que buscaram serviços, essas pessoas estão buscando pela saúde. E quantos casos que não busca, né, nenhum tipo de pelo menos, averiguação, né? E durante o mês de novembro, as pessoas da saúde, né, inclusive tem uma programação bem extensa, trabalhando bastante de novembro, e vai culminar agora em dezembro, no dia 1º, o grande ato, mas assim, vem trabalhando de forma muito consciente, orientando as formas de prevenção, porque se você for olhar no trabalho dia 1º, estão lá, vamos dizer assim, culminando todas as pessoas que trabalharam, né? Então, tem a cultura trabalhando, tem a educação que vai trabalhar com os estudantes, que é primordial a gente fazer a prevenção, a orientação. Tem a nossa própria secretaria, que a gente está sempre alertando aos direitos e ao cuidado com o corpo, né? E com a mente, porque se você não cuida de você na plenitude, você fica com déficit e aí tem problemas, inclusive de achar que só você que está doente, que você vai morrer, aí entra no processo de depressão. E é uma doença que é controlável, né? Assim como tantas outras que nós temos, ISTs e tantas outras, pressão alta, depressão, tantos males que assolam a nossa sociedade. E aí o que a gente precisa é cuidar, é cuidado, é estar acompanhando, né? E isso a gente vai fazer, e aí aí vem os grupos de controle social, movimentos vão estar lá orientando, divulgando espaços de diálogo, né? Vão ter rodas de conversas orientando sobre sexualidade, sobre a prática saudável, comprometida, né? A gente vai ter muitos espaços interessantes, oficina de turbante da Secretaria da Mulher, vamos falar também sobre a violência e a Maria da Penha com relação às mulheres, que não só as feminilidades, aí entra as feminilidades, mulheres travestis, mulheres transexuais, mulheres lésbicas, bissexuais, porque o nosso interesse é que o conhecimento seja divulgado e as políticas sejam conhecidas para todos os públicos, né? Porque não tem um público único, né? Dentro da questão da prevenção do HIV, a gente não pode associar só a população LGBT. Somos todos nós, inclusive o número entre mulheres casadas de um único parceiro aumentou muito. E além de aumentar, vai cada dia assolando pessoas mais jovens. Então, é o descuidado, a desinformação, acreditamos nós, né? Isso a gente acredita, que quanto mais informação, mais cuidado, mais saúde, mais vida. E é isso que a gente acredita. Antigamente, a gente tinha a questão dos grupos de riscos. Hoje em dia, isso não existe mais, já que realmente está se ampliando para outros, até para, como você falou, né? Para as pessoas casadas, também para a parcela da população idosa, que também tem essa vida sexual ativa. Tem ampliado também. O grupo de risco são pessoas que fazem sexo sem o cuidado e sem a prevenção adequada. Você não pode estar tendo uma relação com pessoas
né? Mesmo que conheça ou deixe de conhecer, de forma desprotegida, né? E isso te coloca em risco. Então, todos e todas nós estamos em risco a partir do momento que a gente não tem esses cuidados. Então, não é porque eu tenho mais ou menos parceiros, até porque quem que pode mensurar, né? Quais são as relações mais ou menos promíscuas, né? E eram baseadas nisso. Né, que as meninas que faziam o programa são as que mais se cuidam, né? Então, diminuiu o número aqui, mas aí as pessoas que se dizem com um parceiro único estão ampliando, as pessoas idosas que continuam mantendo sua vida saudável ou sua vida ativa sexualmente, está ampliando. E isso diz o quê para a gente? Né? Que todos nós que temos uma vida sexual ativa, seja lá qual for a tua frequência, ou quantidade, ou gênero de pessoas envolvidas, o que importa é que você tenha responsabilidade, ou seja, proteja a sua vida e a das pessoas que você se relaciona. Alcinda, além de participar da Secretaria, né, da Mulher e Direitos Humanos e também da Superintendência, né, dessa parte aí que cuida dos direitos humanos, da igualdade racial, também das políticas LGBT, você é do Conselho Estadual de Combate à Discriminação e à Promoção dos Direitos LGBT. Exato. Como é que está essa questão do Conselho? Essa coisa de fomentar, de ajudar o governo a fazer essas políticas públicas aí e orientar, né? O Conselho LGBT tem um papel fundamental no controle e acompanhamento das políticas, porque são essas pessoas que necessitam dos serviços públicos. E são essas pessoas que nos indicam até onde a gente precisa caminhar, o que precisa avançar. E a gente tem um plano estadual de políticas para a comunidade LGBT. A gente tem 3 comitês e todos esses espaços, as pessoas conselheiras participam e as pessoas gestoras também. Então, a gente tem o Conselho de Saúde LGBT, tem um grupo de orientação na educação, que também trabalha políticas para LGBT, e tem um GT de segurança pública dentro da segurança pública para as temáticas também LGBT. Então, a gente tem 3 espaços, 3 instâncias de diálogo aglutinada ao Conselho LGBT, né, para que a gente possa, vamos dizer assim, nos aproximarmos cada vez mais das políticas e o controle social. Que isso é que fortalece a democracia, né? Isso é que é possível fomentar uma política que possa atender. Eu não digo na sua plenitude, que a gente sabe que entre a necessidade e o atendimento do governo ainda a gente vai ter que trabalhar muito, mas quando se aproxima os gestores e gestoras e a comunidade que necessita e que reclama desses serviços, a gente pode, vamos dizer assim, minimizar os espaços de angústias, né, de desafios e avançar em políticas. E isso é o controle social que você fala, né? É a população participando, cobrando, perfeito, né, pedindo ali, fiscalizando, né? Perfeito, reclamando, cobrando. Dentro do Conselho, a gente tem, pela própria Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, uma cota para passagens diárias. Essas pessoas participam de atividades fora do Estado, elas vão buscar informação, políticas mais atuantes, experiências, né, exitosas, para que, voltando para o Estado, possam complementar, vamos dizer assim, incrementar esse diálogo. Você recentemente participou, né, de um diálogo, né, em Brasília também sobre educação, né? Eu fui, enquanto delegada, representando o Conselho LGBT, né, do Conselho da Conferência Nacional da Educação. A Conferência Nacional da Educação eu sempre participei enquanto pessoa da gestão, ou seja, funcionária da educação pública. Esse ano, como já estou aposentada, eu tive a oportunidade de participar numa dimensão de conselheira representando o nosso Conselho LGBT, mas com toda a bagagem, né, teórica. Inclusive, lá nós tivemos embates fortíssimos, né? Poucas pessoas entendem a importância de trabalhar diversidade sexual e de gênero nas escolas. Poucas pessoas, eu digo, aqui ainda no nosso estado, né? E a importância disso para minimizar espaços de violação
a crianças e jovens, né, e adolescentes, minimizar os espaços de mutilação e suicídio que cada dia se amplia mais pela falta de escuta e de orientação, porque não é fácil você ser violentada dentro do espaço que devia te acolher, que devia te proteger, você ser violentada e não ter nenhuma retaguarda de apoio ou de escuta. Lembrando que os casos maiores aí que a gente vê mais de violência, né, contra a criança, de abusos, é dentro do próprio lar, né? E aí a criança acaba procurando a escola também, né? Às vezes nem procura a escola detecta por sinais que a criança e os jovens dão. Pode ser pelo comportamento ríspido, agressivo, triste, a própria mutilação no corpo, né, que as pessoas ficam se odiando. E a diminuição cognitiva, porque se você não está bem, você não consegue entender, aprender. Então, são olhos cuidadosos dos educadores e educadoras que conseguem detectar, tentar a aproximação e tentar contribuir. E isso pode ser, vamos dizer assim, a gente pode prestar uma contribuição muito maior a esses educadores e educadoras que estão lá na ponta, se o próprio jovem, a própria criança entender o que é violação. Entender que quando o toque é abusivo e o que é um toque abusivo, né? Embora seja dentro do seu lar, isso não é fácil, é algo que tem que ser trabalhado. Por isso que é tão debatido e por isso que é tão negado, porque as violações, elas vêm de dentro da família, de dentro das pessoas que as pessoas confiam, raramente na rua. Isso são dados que podem ser acessados por quem quiser pesquisar. E com isso, o que está acontecendo? O número de jovens depressivos está com a idade cada vez menor, né? Com quadros psicóticos, neuróticos, de mutilação e de suicídio. Então, disso pouco se fala, né? E a gente precisa falar. E a educação é o espaço ideal. É verdade. Alcina, já no próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse dia, essa construção do 1º de dezembro aí, também desse mês todo dedicado a toda essa conscientização sobre a AIDS, mas já, depois do intervalo. Até mais. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o nosso TV Cidadã, com ela, Maria Alcina de Freitas, ela que é técnica em políticas públicas para a população LGBT aqui em Alagoas. Ela faz parte da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos e está na Superintendência de Políticas Públicas para os Direitos Humanos e Igualdade Racial e também para a promoção de políticas LGBT. Maria Alcina, no bloco anterior, a gente estava falando sobre escola, essa importância da escola, trabalhar essa diversidade, né, de gênero, trabalhar todas essas questões do abuso, trabalhar também, vamos falar nesse bloco, as questões do preconceito dentro da sala de aula, né? Como é que um educador, você que é pedagoga, como é que um educador enxerga isso, né, essa diversidade na escola, esses preconceitos dentro da própria escola, dentro da sala de aula? O tempo histórico, assim a gente mede, né, com 10 anos, 20 anos, as coisas ainda são muito recentes para a gente garantir. Então, esse tempo desse estudo da sexualidade e da diversidade de gênero,
é muito novo e assusta muito. As pessoas pensam que é algo que é impróprio para a escola, de que vai perder, as criancinhas vão perder noção de corpo, muito pelo contrário. O que nós pretendemos e devemos trabalhar são retaguardas de apoio, orientação ao comportamento, em especial de compreender as diferenças, porque a sociedade ela não é composta por um grupo único, ou seja, heterossexuais. Tem os homossexuais, né? Tem os bissexuais, tem as pessoas cisgênero, como são, né, as pessoas que combinam a sexualidade com o gênero, tem as pessoas que são assexuadas, são as pessoas também que não se consideram nem homem nem mulher. Não binários. Né, que são os não binários. E aí, como que a gente dá conta? Então, para que a gente dê conta, a primeira coisa é respeitar, conhecer e se aproximar com respeito. Isso não quer dizer modificar, porque ninguém modifica a identidade de ninguém. A identidade nasce com cada um de nós. O que nós propomos é conhecimento. O conhecimento é necessário em todas as áreas. Quando você conhece, você para de menosprezar, de agredir, de te fazer medo. Você vai entender que é algo natural, que é algo possível e que basta apenas ser respeitado. E não precisa matar, não precisa excluir as pessoas porque não conseguem ser aquilo que desejam, ou que o pai deseja ou a mãe deseja. Então, o pai e a mãe podem desejar, querer que o filho se comporte ou a filha dessa ou daquela forma. Mas a identidade da pessoa quando nasce, ela tem que ser apoiada para que a pessoa seja plena e garantir vida. Vida física, vida intelectual e vida afetiva. E não empurrar os filhos e as filhas para uma condição de se sentir excluído. Inclusive, saiu uma pesquisa recente de que os jovens LGBT, eles são mais de 80%, que são rejeitados pelas famílias, têm uma tendência maior ao suicídio. Então, são coisas desse nível que a gente tem que pensar. A gente quer um projeto de vida ou quer um projeto de exclusão e morte das pessoas, simplesmente porque não se enquadram naquilo que eu espero. Então, é uma coisa muito simples e por isso que esses espaços todos, inclusive do 1º de dezembro, a gente trabalha a reflexão principalmente dos preconceitos da discriminação, que preconceito é um conceito prévio. Discriminação é você impedir as pessoas de acesso aos espaços de direito, né? E isso tudo é violência. Então, se você viola as pessoas e seus direitos, você está num projeto de morte, né? Que você exclui, como disse Michel Foucault, um dos maiores teóricos da educação, ele tem uma aula que diz que são pessoas largadas para morrer. Então, larga e deixa. É isso que a gente acredita que é um projeto de vida, né? Então, eu acredito no projeto de vida de valorização da plenitude, do conhecimento e do respeito. Eu acredito que é isso que a gente está fazendo no coletivo LGBT, dentro da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, com muita ênfase, inclusive nas feminilidades e masculinidades, que são diversas, né? E que nenhuma melhor ou pior do que a outra, mas diferentes e que devem ser respeitadas. Pois é, aí lembrando do 1º de dezembro, que é o que a gente está falando sempre, e nosso foco aqui, esse 1º de dezembro é o dia, né? É o Dia Mundial de Luta e contra a AIDS, né, de combate a todo esse preconceito, né, de informação, de celebrar mesmo essa informação, esse preconceito, retirar isso da nossa sociedade e celebrar a vida, né, não Perfeito. ter esse projeto de morte, como você falou. E aí a gente vai ser o ápice lá na Praça Multieventos, né, na Pajuçara, a partir das 14 horas, no dia 1º, que tem muitos cantores da terra, tem um agente muito legal que realmente tem representatividade. E também no dia 3 de dezembro, a gente vai ter uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, né? Exato. Como é que foi construir também esse momento aqui na Assembleia Legislativa? O objetivo é que a gente possa dialogar em todas as instâncias de poder, né? Na praia, inclusive, dia 1º, a gente já começa de manhã com atividade física, a academia top vai estar lá fazendo zumba com as pessoas. A gente quer promover espaços de saúde e de vida.
né? À tarde a gente vai se concentrar mais nas falas políticas, nas orientações das pessoas, o que está fazendo, prestação de contas das secretarias. Vem também pessoas de fora do nosso estado trazendo novidades e políticas mais atualizadas para dialogar. E os artistas da terra dando seus espetáculos também, que é para suavizar e tornar mais agradável o dia. E na Assembleia, mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões da importância de valorização da vida, da importância de minimizar espaços de preconceito e discriminação, da importância da gente entender a sociedade moderna como ela tem que ser entendida na sua plenitude, na sua diversidade, né? E a política não podia estar longe. Os parlamentares que vão nos apoiar são os parlamentares que já dialogam com os coletivos LGBT, que entendem essa importância, né? E que acredito eu que esse trabalho, a tendência é que ele se amplie como conhecimento que é, né, de atualidade, de vida, para que outros políticos possam engrossar conosco essa fileira, essa luta, né, em respeito à vida, à dignidade humana. Junto com o coletivo, né, que construiu toda essa programação aí desse Dezembro Vermelho, tá o deputado Rodrigo Cunha também e a vereadora Tereza Nelma, que puxaram aí essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, dia 3 de dezembro, às 9 horas da manhã, né? Perfeito, todos convidados para a gente bater um papo bem interativo, trazendo o que a gente tem das políticas mais atuais, porque as políticas não são locais, são nacionais, né? Está aí a ONU trazendo para a gente orientações de como que a gente tem que se comportar enquanto operador público de trabalhar com a população, com as nossas obrigações, que é de apoiar a vida, né, apoiar a diversidade e ampliar os espaços de direito, porque isso é uma questão constitucional. Não tem muito não é muita novidade, né? É cumprir o princípio constitucional, que somos todos iguais e todos nós merecemos o direito, o respeito, a dignidade e a garantia de direitos. E tem realmente essa questão da informação, a gente tem sempre bater nessa mesma tecla, né? As gerações precisam, quem não ouviu falar sobre AIDS, como se pega, como não ter preconceito com soropositivos, né? E realmente tem que saber, tem que se informar, né? Tem que ter essa informação na escola, nas comunidades, nas igrejas, onde for, né, Alcina? Nos espaços públicos, sim, né? Todo mundo tem muito, porque a dignidade humana, ela se baseia principalmente na garantia dos direitos. Então, como é que eu posso ter meu direito violado e estar digno? Não estou com dignidade, minha dignidade não está garantida. Então, por isso que essa necessidade de fazer isso de forma ampla, né? Na praça, na Pajuçara, né? Para que a gente possa acolher o máximo de números possível de pessoas das mais variadas classes, condição social, para que as pessoas cheguem, vá fazer um corte de cabelo, a CMP. Eu estava conversando com a Clementina e ela correndo atrás de corte de cabelo, de maquiagem, de sobrancelha, para que traga também alguns mimos durante os bate-papos, durante as oficinas, né? Para que as pessoas sintam-se acolhidas, aí, mais uma vez eu digo, na sua plenitude, né? Para que se sintam completas, felizes. Né? É verdade. E também vocês estão aqui concentrados na capital, mas também tem todo um trabalho nos interiores, né? Exatamente. O Conselho, ele só tem agora recente, o Conselho em Arapiraca, né? Foi aprovado, e temos o nosso aqui de Maceió. Tem alguns outros que a gente está tentando contribuir. A gente constituiu uma cartilha de como constituir seus conselhos LGBT, e até financeiramente é importante. Se o político entender, ou se o prefeito entender que dinheiro para trabalhar com LGBT precisa de um conselho, precisa de uma secretaria para gerenciar e precisa do controle social. Então,
quando a gente entender isso, a gente vai entender que a gente está perdendo dinheiro, vidas, né? E aí a gente precisa se evoluir, precisa uma acompanhar. rede, né? Uma rede. Maria Alcina, muito obrigada por sua participação aqui. Leve a todos o nosso abraço agora nesse mês todo aí de dezembro, né? Que é o Dezembro Vermelho. E também lá no dia 1º, lá na Pajuçara. Estaremos juntos. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã.